Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar a cerimônia de início dos testes operacionais do Polo Gaslub Itaboraí. Solicitamos a todos que mantenham os seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Senhoras e senhores, convidamos para compor o palco o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli. O presidente da Petrobras, general de Exército Joaquim Silvio Luna. Os deputados federais Altineu Cortes, Carlos Jorge, Clarissa Garotinho, Hélio Lopes, Major Fabiana e Otone de Paula. Os senadores Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro, o ministro de Estado da Cidadania, João Roma, o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, do ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do presidente da Petrobras, general de Exército, Joaquim Silvio Luna. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Dentre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a todos a que se acomodem. Convidamos a fazer uso da palavra o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli. Bom dia, presidente. Satisfação tê-lo aqui, governador Cláudio Castro, ministro João Roma, qual cumprimento os demais ministros, senador, prazer tê-los aqui, presidente, deputados, em nome do meu deputado federal, Tineu Cortes, cumprimento os demais, todos presentes. Vivendo um sonho aqui nesse momento, presidente, porque lembro de 4 anos atrás, a gente nos corredores de Brasília como deputados juntos, andando poucos deputados do seu lado, eu, Éder Mauro, o capitão Augusto, Onix, fazendo café da manhã às quartas-feiras na casa do Onix para levar um deputado, e as pessoas às vezes nos chamavam de maluco nos corredores, mas a gente fazia isso porque a gente convivia mais de perto contigo, sabia o homem que era, a pessoa que era, corajoso, honesto e, acima de tudo, temente a Deus. E hoje, no pior momento que vive o mundo, o Brasil, em termos de pandemia, nós tivemos o Jair Bolsonaro presidente. Uma honra para nós e uma salvação para a gente. E hoje aqui, no antigo Comperj, hoje Gaslub, desculpe aqui a Petrobras, mas hoje é um outro presidente, mas um sinônimo de corrupção do governo antigo, absurdo, marcado, carimbado, onde se gastou mais de 80 bilhões de reais, hoje avançando, porque o senhor, junto com o presidente, começaram uma nova etapa na nossa região. E com muito menos, com cerca de 15% desse valor que foi rasgado pelo governo passado. A nossa região, e aqui os nossos prefeitos, queria cumprimentá-los, sofreu muito por causa disso. Pessoas migraram de todos os lugares do país e até do mundo para morar em Itaboraí, na nossa região. Investiram, e o que aconteceu foram que todos quebrados. Hoje a gente vê empresário quebrado, vê tudo fechado na nossa cidade. Os governantes anteriores também não investiram em nada em infraestrutura, e a gente está aqui, se enchendo de esperança hoje, com uma gestão competente, principalmente do nosso presidente da República, e quis Deus que tivéssemos um governador muito alinhado e comprometido com a nossa região. Estamos aqui hoje em nome do povo de Itaboraí, da região, assim como o prefeito e presidente do Conleste, para dizer que esperamos dias melhores. Confiamos no senhor presidente, confiamos no senhor governador, confiamos nesse time, que o que passou, passou, e hoje a gente está escrevendo uma nova história para Itaboraí e toda a região. Quero agradecer de coração para o senhor se manter firme, mesmo diante de tanta mentira, tantas inverdades. O senhor tem se mostrado ser um corajoso e um filho de Deus. E nós aqui estamos ao seu lado nessa luta contra a corrupção, que, graças a Deus, há quase 4 anos não se ouve falar no governo federal. Conte conosco, presidente. Somos seu soldado aqui. Muito obrigado a todos. Neste momento, ouviremos o presidente da Petrobras, general de Exército, Joaquim Silva Luna.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ministro do Estado, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ministro do Estado de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ministro do Estado da Cidadania, João Roma, ministro do Estado de Minas e Energia, amigo Bento Albuquerque, senador Flávio Bolsonaro, deputado Alteneu Corte, em nome dos quais saúdo todos os parlamentares aqui presentes, nosso prefeito de Itaboraí, Marcelo de Araroli, em nome do qual saúdo todos os prefeitos também presentes, presidente do Conselho de Administração, nosso amigo Eduardo Bacelar Leal Ferreira, em nome do qual saúdo todos os diretores e colaboradores da Petrobras, demais autoridades, senhoras e senhores. É com muita satisfação que nos reunimos aqui em Itaboraí, na presença do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para celebrar significativo avanço na direção da concretização do projeto GasLub. Mais que um conjunto de instalações e de unidades de processamento, estamos tratando de um projeto multipropósito, de grande valor estratégico para o Brasil. Um projeto que contribuirá para uma maior segurança energética nacional, reduzindo ainda mais nossa dependência em relação à importação de gás natural. Projeto que também vai recuperar a autoestima da cidade de Itaboraí e do seu entorno, que tiveram seus sonhos frustrados em passado recente, como bem se referiu o nosso prefeito. Vai multiplicar oportunidades de negócio, movimentar a cadeia produtiva de bens e serviços do Estado, gerar milhares de empregos, de impostos e de tributos para a região. O redesenho de toda a configuração do projeto não foi fácil. Não faltaram desafios para corrigir a rota torta ao longo dessa jornada. Primeiramente, denominado Comperj, o projeto nasceu de uma fraudulenta e enganosa previsão de implantação de um grande complexo petroquímico com conclusão prevista para 2012. Mas o que era expectativa virou frustração. Com o tempo, o projeto mostrou-se inviável. Depois de 14 anos, inacabado e acumulando gastos, o Comperj nunca gerou qualquer retorno para a sociedade. Gerou, sim, um prejuízo de 28,3 bilhões e virou também um símbolo de um período vergonhoso da história da Petrobras. Tivemos que virar aquela página sem esquecê-la, para não ser repetida, e reescrever uma outra história. E isso foi feito com honestidade de propósito, visão pragmática, austera reavaliação econômica, competência técnica, dedicação e foco em entrega de resultados. Foi assim que a Petrobras reformulou totalmente o escopo do projeto, rebatizando de Polo GasLub. Foi assim que viramos esse jogo, e ele se tornou um dos símbolos da nossa retomada estratégica. Tudo isso, presidente Bolsonaro, durante esse seu primeiro período de governo. O Polo GasLub agora se prepara para um futuro grandioso. Com sua localização estratégica em relação ao escoamento de gás natural produzido nos campos do pré-sal da Bacia de Santos, o Rota 3, o projeto terá como marca a integração com alguns dos principais ativos do Estado do Rio de Janeiro. A previsão de que o GasLub processe diariamente até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural do pré-sal, o que corresponde a cerca de 20% de todo o gás natural consumido no Brasil. Além disso, sua sinergia com a refinaria Duque de Caxias possibilitará a otimização do portfólio de produtos e derivados. Considerando o seu potencial estratégico, assinamos com o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Itaboraí e a Firjan, em setembro do ano passado, um protocolo de intenções para o desenvolvimento industrial do entorno do polo. Assim, o gás natural que chega a Itaboraí nos faz vislumbrar um cenário promissor para a atração de petroquímicas
siderúrgicas, usinas de fertilizantes, fábricas de vidro e cerâmica, entre diversas outras indústrias que conformarão o ora sonhado complexo industrial Gaslub. O Rio de Janeiro já é, há décadas, a principal base de operações da Petrobras, e onde estão localizados seus principais e mais importantes ativos. E o Polo Gaslub reforça ainda mais os laços da empresa com o Estado, pois abre um novo horizonte de investimentos com efeito multiplicador sobre a economia e a sociedade. Vemos assim, presidente, que o projeto atual corrige rumos do passado, renova as esperanças do presente e descortina um futuro de novas oportunidades extremamente promissoras para Itaboraí região, para o setor de óleo e gás e para todo o Brasil. Muito obrigado a todos. Vou convidar rapidamente os nossos diretores aqui, Rafael e Rodrigo, para dar um breve testemunho do descalabro que aconteceu no período do PT aqui na nossa área. Bom dia a todos. Eu vou ser breve, porque sei que a agenda do nosso presidente é apertada. Estou aqui falando como um executivo de uma empresa. Então, eu não posso fazer aqui um discurso político. Mas não se enganem, eu não vou deixar de dar o meu testemunho da má gestão e da corrupção que foi instalada nessa empresa durante a era da gestão do PT. João Henrique, aqui no nosso uniforme tem proteção contra fogo, proteção contra choque elétrico. Tinha que estar escrito aqui embaixo, proteção contra a corrupção, contra a má gestão que foi praticada nessa empresa na época da gestão do PT. Isso tem que ser dito. Vamos pegar um exemplo. Um gerente de obras da Petrobras, Barusco, devolveu 290 milhões de reais. Uma pessoa devolveu 290 milhões de reais. Não foi um julgamento, foi ele voluntariamente, vou fazer aqui uma colaboração premiada, vou devolver 290 milhões de reais. Não tem sido fácil reverter PT. Não tem sido fácil reverter a situação que a empresa se colocou. Estou falando aqui em defesa da empresa Petrobras. Desde 2019, que foi quando eu entrei na Petrobras, nós pagamos mais de 200 bilhões de reais de dívida. Vou repetir, estamos carregando nas costas aí o pagamento de mais de 200 bilhões de reais de dívida desde janeiro de 2019, que foi quando eu entrei na Petrobras. Hoje, nós somos cobrados aqui, a empresa, vocês aí que têm amor ao macacão, a bandeira do Brasil, a empresa Petrobras, nós somos cobrados porque o combustível está caro, porque o gás está caro, porque o diesel está caro, porque a gasolina está caro. O Brasil importa gás, o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina. Está fazendo falta esses produtos. E por que o Brasil ainda não conseguiu atingir a autossuficiência desses produtos? Essa corrupção toda do passado, primeiro, afugentou todos os investidores privados do país. É uma pena que o ministro Paulo Guedes não está aqui, porque eu sei da dificuldade que ele tem de fazer um bom trabalho, de demonstrar as boas contas fiscais e conseguir atrair investimento privado para o Brasil. Só em 2021 teve o primeiro investimento relevante no refino brasileiro. O Mubadala investindo aí no refino da Bahia. E aqui também os nossos produtos estão fazendo falta na produção da Petrobras. Vou dar aqui alguns exemplos. Promessas que foram feitas na era da gestão do PT. Que promessas foram essas? Vamos construir refinaria no Ceará. Vamos construir refinaria no Maranhão. Vamos contratar sondas para o pré-sal. Vamos botar o Comperge para funcionar. Todas essas promessas têm um ponto em comum. Não gerou uma gota de gasolina, não gerou uma gota de diesel, não gerou uma molécula de gás a mais. E por isso, hoje, a gente tem essa dificuldade aí. Menor a oferta, maior o preço. Se a oferta fosse maior, o preço seria menor. Então, gente, eu vou falar aqui para os meus colegas da Petrobras. De fato,
trabalhamos numa empresa e fazemos uma gestão responsável. Não podemos fazer aqui da empresa um campo de discussão política, mas é nosso dever, dar o testemunho e dizer o que aconteceu aqui na Petrobras. Isso é defender a Petrobras, para que esse período de corrupção e de má gestão nunca mais se repita. Nunca mais se repita. Estou conhecendo hoje o presidente Jair Bolsonaro. Não o conhecia, nunca havia interagido com ele. Então, quero lhe agradecer, presidente, por ter feito aí da direção da Petrobras uma direção técnica, uma direção de concursados da casa, um grupo que trabalha para o bem do Brasil. Acabou aquela era de padrinho político, acabou aquela era de indicação política. Então, desejo aí saúde a todos, um ano de 2022 que vai ser de muita luta, mas a gente precisa estar de cabeça erguida e não podemos ser omissos. O silêncio dos bons pode ser a vitória dos maus. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Rodrigo. Eu queria, por favor, que o diretor que trata do mais, por que a imprensa aberta não se faz presente? Queria explicação, por favor. Presidente Bolsonaro, eu acabei de assumir essa diretoria. Entrei nessa diretoria agora. Então, assim, eu não vou falar sobre a gestão anterior. Eu entrei em 2019 na Petrobras, trabalhava na estratégia, desenhando o plano estratégico, e acabei de assumir a diretoria. Então, eu prefiro não comentar a gestão anterior. Está sendo gravado, nós vamos divulgar. Bom dia, só para complementar, né, o que o Rafael colocou aqui, né, e ilustrar um pouco com mais detalhe, se a gente pega, né, o Comperja, onde nós estamos, e a Renest, foi desembolsado pela companhia cerca de 176 bilhões de reais. Isso equivale, né, a maior refinadora, a empresa maior refinadora dos Estados Unidos, com 6 vezes mais capacidade do que esses projetos adicionariam. Né. Se a gente olha, né, o que o Rafael falou em relação às refinarias prêmios Maranhão e Ceará, foi desembolsado quase cerca de 7 bilhões de reais. E nem a terraplanagem foi concluída. Isso seria o equivalente a um botijão de gás de R$50, né, mais barato, para 14 milhões de pessoas. Então, é a corrupção interferindo, né, na competitividade, no preço dos nossos produtos. Quando nós pegamos a aventura que foi Passadina, que foi quase 11 bilhões de reais, isso equivaleria a um diesel 50 centavos mais barato para cerca de 1 milhão de caminhoneiros. Né? Então, é disso que nós estamos falando, ou seja, uma transformação nessa gestão de uma empresa mais equilibrada, de uma empresa técnica, de uma empresa, né, que consegue integrar produtos para a sociedade, gerando valor, como é o que nós vamos ter aqui no Polo Gaslub. O dia de hoje é um marco. Nós estamos, né, com a entrada do primeiro gás na unidade, temos aí agora já a unidade de geração de vapor, com 2 turbinas de 100 megawatts, sendo testadas nesse momento. É um marco que realiza e materializa um ativo, como o presidente general Silvio Luna comentou, 21 milhões de metros cúbicos dia de gás para a sociedade, né, reduzindo a nossa dependência de um gás importado, que está bastante caro, subiu quase cerca de 500% no mercado internacional. Então, é esse testemunho que eu queria deixar aqui, o registro, né, e seguir aqui com a nossa cerimônia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fará uso da palavra. Muito bom dia a todos. Presidente Bolsonaro, governador Cláudio Castro, meus queridos amigos, ministro Ciro,
Tarcísio, João Roma, senador Flávio Bolsonaro, senador Portinho, prefeito de Itaboraí, nosso presidente da Petrobras, Silvio Luna, em nome de quem cumprimento aqui todos os presentes a esse evento. Gostaria também de parabenizar os diretores que me antecederam aqui nesse púlpito, e eu não vou tocar nesse mesmo assunto, porque eu entendo que nesse dia que eu volto a Itaboraí, eu acho que, governador, em torno de 2 meses que nós voltamos aqui a Itaboraí, isso foi no final do ano passado, isso só me enche de orgulho. Orgulho pela Petrobras, orgulho pelo setor de petróleo e gás do país. Presidente, foram feitas aqui algumas comparações, e eu gosto de comparações também. E eu fiz as minhas nesse final de semana, comparando determinados períodos, presidente. Nos últimos 3 anos, em comparação ao período de 2003 a 2015, nós tivemos um aumento na produção de petróleo e gás no país de 61%. E o que isso representa para o nosso país? Maior arrecadação. Tivemos um aumento, comparado ao mesmo período, de 403% em arrecadação de royalties e participações especiais. E isso vai para a União, isso vai para os governos estaduais, isso vai para os municípios. 403% em 3 anos em relação a um período de 2003 a 2015. E agora, aqui foi lembrado, e eu costumo sempre dizer isso, em 3 anos, sendo que desses 3 anos, 2 anos em pandemia. Mas vamos falar das exportações. Se hoje o mundo vive uma crise entre oferta e demanda, nós, presidente, aumentamos as exportações de petróleo do país, por conta do aumento de produção, em 286%. Isso em 2 anos de pandemia, enquanto no mundo se verificou nos últimos 5 anos um decréscimo de investimentos de cerca de 40% em exploração e produção de petróleo. O Brasil não parou, presidente. Nós realizamos, nesses 3 anos, 7 leilões de petróleo e gás. Até então, tinham sido realizados 10 leilões. Nós arrecadamos, só em bônus, 95,5 bilhões de reais, sendo que desses 95,5, governador Cláudio Castro, 20 bilhões foram para estados e municípios. Até então, tinham sido arrecadados em toda a história de petróleo e gás do país 60 bilhões de reais. Isso mostra o motivo da minha alegria e do meu orgulho. Presidente, enquanto nós tínhamos apenas uma empresa de fornecimento de gás, e já que nós estamos no Gaslub, que vai revolucionar, eu diria, não só essa região do estado do Rio de Janeiro, mas também o mercado de gás, colocando 21 milhões de metros cúbicos de gás por dia vindo da Rota 3. E hoje, presidente, nós temos 7 empresas de gás operando, de fornecimento de gás operando no Brasil, fruto de tudo isso que eu acabei de citar. Então, senhores, eu escutei, sexta-feira, de um secretário do Estado do Rio de Janeiro falando da autoestima do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que não se trata de uma questão de autoestima do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma questão da autoestima da sociedade brasileira por tudo que foi realizado nesses últimos 3 anos. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Muito bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente da República, meu amigo Jair Messias Bolsonaro, os seus ministros, ministro Ciro, ministro Tarcísio, ministro João Roma, ministro Bento, os nossos senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, nosso comandante Léo Ferreira, o general de Exército Joaquim Silvio Luna, presidente da Petrobras. Em nome do deputado federal Tineu Cortes, presidente do meu partido, cumprimento todos os deputados federais e do nosso deputado Charles Batista, os deputados estaduais aqui presentes, diretores, amigos, funcionários. Presidente, isso aqui, sem querer roubar a sua fala, mas aqui hoje a gente ouviu a importância desse complexo para o Brasil. Nós ouvimos aqui o que foi investido, nós ouvimos aqui o que foi surrupiado dos cofres públicos do nosso Brasil. E eu queria me focar, presidente, numa palavrinha que eu acho que é o grande mote de nós estarmos hoje aqui, que é a esperança. Eu tenho certeza, que o grande feito de Vossa Excelência aqui é a retomada da esperança desse país. Eu vejo prefeitos aqui, prefeitos que têm lutado duramente, vejo muita gente aqui perplexa com esses números, mas a maior perplexidade, presidente, é de uma população que viu a sua cidade ser dragada. Prefeito Delaroli, viu a sua cidade perder completamente a esperança, porque quando o gestor não faz ou faz um mal feito, quem sofre é a população. E essa população que nós temos obrigação de bem representar, essa população que nada do que a gente está fazendo aqui é nosso. Tudo são as custas de altos impostos e de preços e tarifas altíssimos que a nossa população paga, Flávio. E por isso nós temos a obrigação, por óbvio, quando essa obrigação é bem feita, ela tem que ser exaltada assim. E eu queria parabenizar muito a Petrobras, nesse novo tempo da Petrobras, primeiro pela relação que está tendo com o Rio de Janeiro. Eu não canso de falar que se em 2020 nós fechamos as contas, foi porque a Petrobras fez um grande acordo com o Rio, pagando uma dívida histórica de 2,2 bilhões de reais. Nunca tinha sido pago a um Estado num acordo de dívida de uma vez só. Nós vivíamos um período complicadíssimo, Charles, onde talvez não pagássemos o 13º. E esse novo tempo da Petrobras, um tempo de diálogo, um tempo de tentar resolver os problemas e não simplesmente ficar fazendo lançamento, só para que isso ganhe as páginas dos jornais. Então, gratidão é algo que não prescreve. Queria deixar aqui, presidente, general, essa gratidão da forma com que o senhor tem se relacionado com o governo do Estado do Rio de Janeiro. É nosso compromisso recuperar, presidente, toda essa área em volta, tanto na segurança pública quanto na infraestrutura. Para isso também estão sendo negociadas dívidas da Petrobras com o governo do Estado, que serão 100% revertidas para cá. Tudo que for pago da Petrobras esse ano será 100% revertido para cá. É um acordo que foi feito. Demonstrando, presidente, que enquanto alguns até que deveriam ser nossos aliados, mas que por questões pequenas querem atrapalhar esse Estado, outros trabalham duramente para que a gente possa tirar esse país e esse Estado. E não é ficar pedindo carguinhos só, não, que isso é o que tem mais por aí. Mas quem quer trabalhar, presidente, arregaça a manga e vem fazer. Não fica fazendo um discursinho vazio. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, arregaçando as mangas e trabalhando. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Petrobras, Flávio, todos os ministros, porque a gente está fazendo história para o Rio de Janeiro e para Itaboraí, toda essa região. Um forte abraço a todos.
Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a descerrar a placa alusiva ao início dos testes operacionais do Polo Gaslub Itaboraí, acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, dos senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e do presidente da Petrobras, general de Exército, Joaquim Silva Luna. Os testes operacionais ampliarão a capacidade de processamento de gás oriundo do pré-sal. Reduzirão a necessidade da importação de gás natural e contribuirão para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixa eu só corrigir uma injustiça aqui, pedir ao presidente. Queria agradecer muito ao senador Flávio Bolsonaro a emenda que 3% de todo o arrecadado vem para o Rio de Janeiro hoje, corrigindo uma injustiça histórica, principalmente da questão do ICMS. Flávio, o povo do teu estado só tem que te agradecer, viu? Bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar todos que trabalham na Petrobras, pela dedicação, pelo empenho e do orgulho que nós temos, que ao longo de décadas vocês acumularam como conhecimento, expertise, que realmente nos colocam numa posição bastante privilegiada diante do mundo. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu lamento não está presente aqui a mídia tradicional, essa que nos critica em todo momento. E com toda certeza, alguns milhões de cidadãos estariam assistindo um pouco, de como foi a Petrobras, de 2003 a 2015. E as escolhas que nós fazemos influenciou, obviamente, em prejuízo a Petrobras no passado. E o povo, na ponta da linha, quer um combustível mais barato. Por mais que poucos falem, o entendimento, muitas vezes, não é absorvido na ponta da linha. E os números, não apenas da Petrobras, números negativos, mas de praticamente todas as instituições do governo, como bancos oficiais, estatais, ministérios, são aterrorizadores. Segundo a própria delação do Palocci também, que está em vídeo, a única instituição que não foi aparelhada pelo PT foi o Banco Central. E por coincidência, eu abri mão de poder. Me acuso de ser ditatorial, abri mão do poder. Trabalhamos e tornamos o Banco Central independente. Aqui, prefeito Darói, que eu te conheço há algum tempo, seria também mais um investimento para o nosso país. Aqui se enterrou 15 bilhões de dólares, mais do que isso, sonhos de muitos brasileiros que vieram para cá e investiram o que tinham naquele momento para fazer uma pequena pensão, um pequeno restaurante, seja lá o que for. E a cidade sofreu um baque com isso, passou até a ser conhecida como uma cidade fantasma, fruto de escolhas. Um partido que ocupou o Brasil por um projeto de poder. A dívida total aqui, o endividamento, chegou a 160 bilhões de dólares. Quase R$1 trilhão, só a Petrobras. Quem paga essa conta? Todos nós brasileiros. Quem bota combustível no seu carro. Quem está reclamando da gasolina R$ 7,00. E reclamando com razão. Apesar de ser uma crise mundial, pelo nosso potencial, por termos autossuficiência em petróleo, não podia estar nessa situação.
o que afeta em muito o preço do combustível é não termos, na ponta da linha, aqui no Brasil, refinado petróleo na busca de gasolina e diesel. Os senhores da Petrobras têm know-how para isso, têm competência, têm capacidade. Mas o PT, que chegou com um brilhante discurso em 2003, se voltou para um projeto de poder, comprando partidos políticos, comprando quem aparecesse pela frente. E houve um milagre em 2018. A minha sobrevivência, que devo a Deus. E quem era eu para chegar à presidência? Eu não era nada. Deputado do baixo clero era elogio para mim. Aconteceu algo inacreditável. Chegamos à presidência. E outra coisa complicada é formar um ministério que as pressões para voltar o que sempre foi a política nacional não faltaram. Segurar a onda. Escolher ministérios técnicos. A primeira indicação da Petrobras não foi minha, a segunda foi. Também aqui, diretores técnicos, competentes, que têm moral, que têm ética, que querem fazer o melhor para o seu país, como dois aqui falaram, em especial o primeiro que usou da palavra, mostrando a realidade. Porque o mesmo cara que quase quebrou o Brasil de vez, que destinou um prejuízo de quase 1 trilhão à Petrobras, quer voltar à cena do crime. Existem milhares de pessoas melhores do que eu por aí. Mas quis o destino, ou Deus, no meu entendimento, que chegasse aqui. Estamos numa guerra. Se aquele bando, aquela quadrilha voltar, não vai ser apenas a Petrobras que deve ser arrasada. Vão roubar nossa liberdade. Estamos batendo recorde agora, lamentavelmente, de pessoas fugindo da Venezuela em direção a Pacaraima, ali em Roraima. 800 pessoas por dia, a maioria mulheres e crianças, que voltam sendo mineradas, vêm para cá sendo mineradas ao longo do caminho, e prostituídas. Com filho no ventre, haver 2, 3, puxando fila. Esse é o destino do Brasil. Se nós deixarmos aquela quadrilha voltar para cá. Não estou fazendo campanha para mim. Agora, não é inadmissível achar que aquele bandido, voltando para cá, vai atingir os anseios da nossa população. Isso não é verdade. As declarações de gente próxima a esse cara, como, por exemplo, rever reformas, rever emendas da Constituição, feita há pouco tempo, com muito sacrifício, retomar as armas legais que a população passou a ter no meu governo, que implicou diretamente numa queda enorme do número de homicídios pelo Brasil. Os trabalhos feitos pelo Ministério da Justiça, via Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal na apreensão de drogas. Um governo que está 3 anos sem corrupção. Isso não é virtude, isso é obrigação. Se aparecer, a gente vai para cima dessa pessoa que, porventura, desviou alguma coisa. Coisas básicas, por ocasião da transição, inacreditáveis, que fomos para cima de ministros que ainda estavam no poder, porque estavam na transição. Acaba com isso ou vai ter problema. Pô. FUNAI, destinando 50 milhões de reais para índio aprender a mexer com Bitcoin. Coisas absurdas. Um aparelhamento enorme. Com pessoas, com legislação, com portarias, com decretos. É um entulho enorme para ser removido, para a gente dar esperança para a população. Todos que estão no governo, todos, sem exceção, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, mas tem que pensar em algo mais. Não basta apenas cada um fazer a sua parte. A liberdade é uma coisa que não se passa de uma geração para outra. Você tem que lutar por ela
dia a dia. Como vocês estão vendo, alguns absurdos que acontecem no Brasil. No mundo todo, quem parte para uma ditadura geralmente é o chefe do executivo. Aqui é o contrário. É o chefe do executivo que resiste. E é acusado de tudo. Responsabilizado por tudo. 3 anos de governo, 2 em pandemia, onde me retiraram o direito de gerir as questões da pandemia. E quase que diariamente, a imprensa agora é obrigada a mostrar, não erramos nenhuma. Lamentamos as mortes. Mas a vida continua. A política de feche tudo, a economia de ver depois, estamos pagando um preço. Assim como o mundo todo está pagando um preço. O aumento da energia elétrica na Europa ultrapassou a 200%. Gás, um pouco acima disso também. E a Europa lá fora vive um problema. Se houver uma guerra mais ao Nordeste, pode faltar gás para a Europa. Consequência, muita gente morrendo de frio. Nós temos que buscar autossuficiência em tudo aquilo que for necessário. E energia é o mais importante. E a Petrobras é realmente a empresa que pode buscar isso. Essas questões não são resolvidas de uma hora para outra. E nós aqui, a nossa preocupação é buscar essa energia. Senão, tudo pode piorar em nosso país. Alguns acham que não pode ficar pior. Gasolina a R$7. Diesel acima de 5. A energia, Almirante Bento, elétrica, já que o senhor é o ministro das Minas e Energia, na Europa, como disse agora há pouco, subiu mais de 200% em 2 anos. Aqui, 400%. Aqui, em 2 anos, em 3 anos, 36%. Alguém acha, assim, um bandido voltar para cá, ele vai passar a gasolina a R$3, como fez no passado. Em grande parte, o endividamento de vocês foi na política de preço, não só em combustíveis, bem como em energia elétrica em 2012, por Dilma Rousseff. Essa conta da energia elétrica seria paga até 23. Quando se cria a bandeira, via ANEEL, não é por sermos malvadões, porque como a energia vem de outra fonte, mais caro, tem que suprir isso aí. E quando se faz um contrato em plena estiagem, temos que honrar esse contrato. Todos nós gostaríamos que as bandeiras diminuíssem a sua gradação ou deixassem de existir. Mas quando se faz um contrato, a empresa que aceitou gerar energia de outra fonte tem que ser respeitada. E a nossa Petrobras é um símbolo para todos nós. Eu peço ao nosso querido e prezado brigadeiro Silvio Luna, general Silvio Luna, que cada vez tenha mais atenção do que ele já tem, na busca de mostrarmos o que era a Petrobras, o que foi a Petrobras de 2013 a 2015 e o que está sendo a Petrobras de 2019 para cá. Não influenciei no acolhimento de nenhum diretor. Tudo veio aqui do general. Converso com ele reservadamente, muita coisa. Mas todos vocês, diretores, vieram daqui. E parece que todos são servidores da Petrobras. Aqui não tem barusco, entre outros, nem outro qualquer, indicado por partidos políticos. Competência vocês têm. Vocês sabem o que deve ser feito. Agora eu peço a vocês algo mais, além do trabalho de vocês. E nós temos cada um botar na cabeça. Não é o que for bom para mim, é bom para o Brasil. É o contrário. O que for bom para o Brasil, será bom para todos nós. Nós temos muito a ganhar com a política implementada no Brasil. Alguém acha que no outro governo do PT o Tarcísio seria ministro da infraestrutura? Duvido. Alguém acha... Mais ministro aqui? O Roma, que deve estar comigo em São Paulo quarta-feira, dado os problemas da chuva lá, como esteve comigo na Bahia, dia 2 de dezembro. Poderia ter um jovem, poderia até ter, tá? Mas
num outro governo do perfil dele, não teria. Alguém acha que se o cara voltar, Zé Disseu não vai para a Casa Civil? Dilma para o Ministério da Defesa? É defesa mesmo. Já que ela é mandona. Né? E é uma arma poderosa em si. E os demais ministérios seriam rateados entre partidos novamente ou não seriam? Há poucos anos, era comum manchete dos jornais, tal partido ganhou mais um ministério, ganhou mais 2, outro perdeu um ministério. Eu via no plenário o mapa da fidelidade. Alguém sabe o que é isso? O mapa da fidelidade. Acabava a votação importante, os partidos traziam a relação, olha, tal partido 90% votou o governo. Eu votei 99%, porque tem mais ministério do que eu. E estava aberto o leilão novamente. Para encerrar aqui, JBS, não tem nada a ver com vocês, né? Mas tem a ver com o Brasil. Em 2014, pega o empréstimo de 9 bilhões do BNDES, casado com o compromisso de entregar 4,5% para partidos políticos. Na minha conta apareceu 200 mil reais. Devolvi o dinheiro, que era do fundo partidário. Apesar de não ter nada de ilegal naquele momento. Mas quem está endividado, né, ou quer um empréstimo, não é para doar nada para ninguém. Assim funcionava o Brasil. Assim, alguns ainda querem que o Brasil volte a funcionar. Todos perderão mais do que o dinheiro, mais do que a propriedade privada, com toda certeza. Olhe porque o homem do campo está comigo. Acabamos com a festinha do MST, titularizando terras e também acabando com o dinheiro de ONG para aqueles terroristas. Além da arma para eles, o porte estendido, hoje o homem do campo, CAC, pode comprar um fuzil. Lógico que diminui invasão no campo. Ou querem que se façam bons jardins na frente das propriedades, que o MST não vai invadir. E assim, em todos os órgãos públicos nós fizemos. Temos aqui o nosso presidente da Petrobras, que estava há pouco na Itaipu Binacional. Quase nada a Itaipu Binacional investia no noroeste do Paraná. Ele chegando, tantas obras para quase 40 municípios do Paraná, segunda ponte com o Paraguai, a terceira em Porto Murtinho, que já foi assinado ordem de serviço, ligando aí a nossa transoceânica. A extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu permite agora que aviões de voos de fora do Brasil pousem lá e não mais na Argentina. São obras fantásticas, muitos capitaneados pelo Tarcísio em todo o Brasil. Não é apenas aqui que teve muita gente presa. Nos ministérios também, em bancos oficiais também. Ou alguém acha que 50 milhões de reais aparece no apartamento de alguém, é troco de quê? Basta uma diretoria na Caixa Econômica Federal. E toda vez que a gente toca fogo no ninho de rato, ou segura a torneira, porrada em cima de mim. Qualquer coisa é motivo de ataque. Agora a Globo me chama de... Eu e meus filhos gastamos mais com cartão corporativo do que Lula e Dilma. Nenhum filho meu tem cartão corporativo. Tenho 3 cartões corporativos. 2 é para viagem, abastecimento de aeronaves, comprar comida para 50 emas, etc. O meu cartão, que eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar em tubaína com Coca-Cola, nunca tirei um centavo. E a acusação são as mais absurdas possíveis porque estamos incomodando. O Brasil é nosso. Nós temos como mudar o destino do Brasil. Basta cada um fazer um pouco mais do que é o dever dele. E aqui a Petrobras é um grande exemplo disso, que vocês estão fazendo de 2019 para cá. E eu peço a Deus que ilumine cada um dos senhores, para que, de fato, nós possamos realmente falar, não temos o risco de manipulações, de fraudes, e assim mesmo, nós, obviamente, colhemos a garantia da nossa liberdade. Essa que não tem preço, vale mais que a nossa própria vida. Eu cumprimento a Petrobras nesse momento,
peço aos senhores, sei que vocês fazem, dão tudo de si, um pouco mais, para nós mostrarmos à população por que os combustíveis são altos e o que estamos investindo agora para que eles sejam barateados no futuro. E não, também, esqueço de dizer, 3 anos de governo, 2 com pandemia, seco ano passado, crise hidrológica. Também tivemos geadas pelo Brasil. Também inundações, como no sul da Bahia, do João Roma, norte de Minas, e agora problemas em pelo menos 5 cidades do estado de São Paulo. Acredito em vocês, aqui estamos no Brasil. Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês. Está encerrada a cerimônia. Ó, tava gelada, mas agora sentiu. Tava de frente, né? Mas agora ótimo. Tchau, tchau. Ai, e ali?